Bom dia, pessoal. Vamos continuar aqui as nossas conversas sobre os Lusíadas. Eu queria começar pedindo perdão a vocês pelo atraso das últimas semanas. Tive um problema familiar que me impediu, na verdade, de gravar as aulas. Mas aqui estamos nós para a gente continuar nosso trabalho. Nós temos aqui duas aulas em que nós vamos ler pedaços dos Lusíadas, né? Obviamente, Os Lusíadas é um poema que mereceria uma leitura inteira, longa e muito cuidadosa, né? Assim, eu acho que poderia fazer um curso só sobre os Lusíadas, só para a gente ler os Lusíadas. Então, assim, eu acho que seria uma coisa apropriada, sabe? Obviamente, nós vamos destacar alguns trechos aqui. Eu selecionei 3 trechos aqui desses 5 primeiros cantos. A nossa próxima aula eu vou tentar separar também 3 trechos dos quintos últimos cantos, para vocês terem um gostinho do que é o Camões, né? O Camões não é o Camões à toa, né? Assim, o Camões não é o Camões por nenhum motivo, muito pelo contrário, né? Há um motivo para esse poema ser o poema fundador da língua, há um motivo para esse ser o poeta de referência da língua, e o que a gente vai tentar fazer aqui um pouco é tentar descobrir por quê, né? Assim, é o que a gente está tentando fazer um pouco, né? Aula sobre as canções, aula sobre os sonetos. No fundo era tudo isso, né? Assim, por que esse poeta é o poeta, né? Assim, o que tem aqui que faz desse poeta o poeta da língua, né? Bom, vamos lá, vamos ler o primeiro trecho. O primeiro trecho que eu selecionei, na verdade, é o poema começa, como eu expliquei para vocês, em média res, né? Você tem lá aquelas partes iniciais, em que você tem a invocação das musas, a gente leu um trechinho na aula passada, né? A dedicatória para Dom Sebastião, lá no primeiro canto, maravilhoso. E aí o poema começa em média res, o poema começa com a viagem acontecendo, segue a estrutura quase que ipsis literis da Eneida de Virgílio, né? Ou seja, ele começa um pedaço da viagem, aí ele chega num lugar e o rei daquele lugar pede para que ele conte uma história do passado, né? Enéas conta a história da queda de Troia, então Enéas conta a história da queda da cidade de Troia, de como que ele chegou ali. E Camões, no canto terceiro, quarto e quinto, vai contar a história de Portugal e a história da viagem, né? Da própria viagem do Vasco da Gama até aquele momento. Então, é como se fosse uma estrutura circular, né? Ele começa a história no meio do caminho, aí ele anda um pouquinho, e aí alguém pede para que ele conte tudo que aconteceu antes. No caso do Virgílio, ele conta a queda de Troia, até ele chegar e a viagem até aquele momento. No caso do Camões, ele conta a história de Portugal inteira. Ele conta toda a história de Portugal até chegar na viagem do Vasco da Gama, né? Isso começa no terceiro canto, né? Isso começa no terceiro canto. O terceiro canto, o terceiro, quarto e quinto cantos, eles são literalmente a fala do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que está falando nesses cantos, tá certo? Se a gente for aqui no terceiro canto, eu separei um trechinho, mas se a gente vier aqui em cima, no comecinho do canto, olha, vocês vão ver que o canto começa com é, com mais uma invocação das musas, né? Ele invoca as musas de novo aqui, né? Então ele fala: agora tu, Calíope, me ensina o que contou ao rei o ilustre Gama, ou seja, o rei pergunta, o Gama vai contar para ele, né? Inspira imortal canto e voz divina neste peito mortal que tanto te ama. Assim o claro inventor da medicina, de quem Orfeu pariste, ó linda dama, nunca por Dáfne, Clície ou Laucotói, te negue o amor devido como sói. Põe tu, ninfa, com efeito meu desejo, como merece a gente lusitana, que veja e saiba o mundo que do Tejo o licor de Eganipe corre e mana. Deixa as flores de pindo que já vejo,
banhar-me Apolo nas águas soberana. Se não direi que tens algum receio, que se escureça o teu querido Orfeio, né? Ou seja, me ajuda a cantar os feitos portugueses, né? E aí ele fala, né? Prontos estavam todos escutando o que o sublime Gama contaria, quando, depois de um pouco estar cuidando, alevantando o rosto, assim dizia: Mandas-me, ó rei, que conte declarando de minha gente a grã genealogia, que não me mandas contar estranha história, mas manda-me louvar dos meus a glória. Ou seja, aqui ele começa a história. Aqui, nesse exato instante, o Vasco da Gama começa a contar a história. E ele vai contar a história de Portugal inteira até chegar na viagem. Né? Até chegar na viagem. Nós vamos ler um trecho anterior, ou seja, nós vamos ler um trecho do segundo canto, antes dele chegar nesse lugar, né, em que o rei pede para ele para que ele conte a história de Portugal. Nós vamos ler um trecho anterior aqui. Nós vamos ler um dos episódios da história de Portugal, que é, enfim, um dos episódios mais importantes aqui do trecho todo, né? Assim, do poema inteiro, é um dos trechos mais famosos, que é o episódio de Inês Pereira, que é, enfim, um trecho muito importante do poema. E depois nós vamos ler o famoso discurso do Velho do Restelo, quando o Vasco da Gama está saindo para viajar. Né? Ou seja, o Vasco da Gama está saindo de Lisboa e tem um velho lá na praia fazendo um discurso. Nós vamos ler o discurso desse velho, que também é famoso. Então, esses são os 3 trechos que nós vamos ler. Vamos começar por esse trecho aqui no segundo canto, né? Ou seja, no meio, antes dele chegar, né? Antes do Vasco da Gama chegar nesse lugar em que ele vai ser muito bem recebido pelo rei e tal, e o rei vai perguntar para ele, né? Vai pedir para que ele conte a história de Portugal. Antes disso, ele se encontra com um pessoal não tão interessado em ser gentil com ele, né? E ele vai ser enganado nesse primeiro lugar, se não me engano, chama-se Moçamba. Ele vai ser enganado, ele vai ser enganado nesse lugar, e o trecho que nós vamos ler é exatamente o trecho em que ele levanta as mãos para os céus, pede socorro, e Vênus, que é a deusa, né, que o favorece, vai acompanhá-lo, vai socorrê-lo, né, vai para junto de Júpiter pedir socorro, né, para os portugueses. Então, nós vamos ler aqui mais ou menos 2 discursos. Né? O primeiro é o discurso do Vasco da Gama, falando sobre... exclamando aos céus, né? Depois o trecho da Vênus falando com Júpiter. Né? São 2 trechos muito bonitos. Vamos lá. Vendo o Gama atentado, a estranheza dos mouros, não cuidada, e juntamente o piloto fugir-lhe com presteza, entende o que ordenava a bruta gente, e vendo sem contraste, sem braveza, dos ventos ou das águas sem corrente, que a nau passar avante não podia, havendo-o por milagre, assim dizia. Ou seja, ele vai fazer esse discurso no momento em que ele percebe que ele foi enganado, né? Esses mouros vão oferecer para ele um piloto, vão oferecer para ele um guia, e esse guia vai enganá-los. Ou seja, na hora que ele percebe que o negócio vai dar errado, ou seja, na hora que ele percebe que ele foi enganado e que ele está numa situação da qual ele não pode sair, ele meio que levanta as mãos para os céus e fala, né? Ó caso grande, estranho e não cuidado, ó milagre claríssimo e evidente, ó descoberto engano inopinado, ó pérfida inimiga e falsa gente, quem poderá do mal aparelhado livrar-se sem perigo sabiamente, se lá de cima a guarda soberana não acudir à fraca força humana? Ou seja, ó caso grande, estranho e não cuidado, né? Ó milagre claríssimo e evidente, ó descoberto engano inopinado, né? Ou seja, é maravilhosa, né? A capacidade de síntese dele, né? Ou seja, quem poderá do mal aparelhado? Ou seja, quem vai poder nos livrar
desse mal que tá colocado, ou seja, do mal que já tá concretizado, né? Se lá de cima a guarda soberana não acudir à fraca força humana, ou seja, se eu não tiver a ajuda dos deuses, não tem como eu me livrar dessa situação, né? Bem nos mostra a divina providência destes portos há pouca segurança. Bem claro temos visto na aparência que era enganada a nossa confiança. Mas, pois saber humano nem prudência, enganos tão fingidos não alcança, ó tu, guarda divina, tem cuidado de quem sem ti não pode ser guardado. Né? Ou seja, todo mundo sabe que esse lugar em que eles estão é um lugar perigoso, né? Vocês viram aqui que ele leva, né? Pelo finalzinho aqui dá para perceber que ele leva eles para um lugar em que eles vão se dar mal, né? Eles estão navegando. Ou seja, foi para um lugar pouco seguro, né? Ou seja, a providência, né? A prudência mandaria ficar longe desse lugar, né? Bem claro, temos visto na aparência que era enganada a nossa confiança, ou seja, agora a gente percebe que a confiança que nós depositamos nesses mouros, na verdade, era uma confiança enganada, ou seja, na verdade era um erro, era um equívoco, né? Mas, pois saber humano nem prudência, enganos não fingidos não alcançam, ou seja, como é que a gente vai fazer, né? Assim, não posso me proteger de ser enganado, né? Ó tu, guarda divina, tem cuidado do que sem ti não pode ser guardado. Ou seja, ele está literalmente olhando para os céus e falando, ó, pelo amor de Deus, alguém tem piedade de mim. E se te move tanto a piedade desta mísera gente peregrina, que só por tua altíssima bondade da gente a salvas pérfida e malina, nalgum porto seguro de verdade, conduzir-nos já agora determina, ou nos amostra a terra que buscamos, pois só por teu serviço navegamos. Ou seja, ele pede literalmente para eles o salvar. Ele olha para os céus e pede socorro, né? Ele olha para os céus e fala, olha, se vocês tiverem piedade dessa mísera gente peregrina, né? Que só por tua altíssima bondade da gente a salvas pérfida e malina que maligna, né? Malina é maligna, né? Ou seja, só pela sua bondade, só pela bondade dos céus, né? É que essa gente pequenina vai ser salva das pessoas malignas, né? Então ele pede para que eles sejam conduzidos, né? Pois só por teu serviço navegamos. Observem aqui como que esse aspecto esse aspecto de justificativa justificativa religiosa, né, expansão da fé e expansão do império, está muito presente aqui, né? Assim, ou seja, esse é um poema que está lidando com as questões do Império Português, né? E enfim, é um grande canto ao Império Português e que, em alguma medida, está realmente justificando, né? A atividade imperial portuguesa, né? Ou seja, a navegação portuguesa, né? É muito evidente aqui a justificativa que o Vasco da Gama está dando. O Vasco da Gama está falando, olha, pelo amor de Deus, né? Nós estamos navegando só para a expansão da fé, né? Óbvio que não é isso, né? Óbvio que isso é um elemento retórico, ideológico do poema, mas está aqui, porque esse é um poema enfim, esse é um poema de justificativa da empresa colonial portuguesa, né? E é muito importante assim, esse aspecto, porque esse também é um aspecto que está, por exemplo, num poema como a Eneida de Virgílio, né? A Eneida de Virgílio também ela é um poema, eu acho que eu cheguei a tratar um pouco disso na aula passada, também ela é um poema que possui um aspecto de justificativa, né? De uma releitura do passado no intuito de justificar o Império Romano, né? No intuito de justificar o primeiro imperador romano, né? Que é o Augusto César, o Otaviano, né? Então, tá aqui a justificativa para a empresa colonial, tá aqui a justificativa para o estabelecimento desse comércio, né? Nós vamos ver que é um pouco mais complicado. Ainda nessa aula nós vamos ver que não é tão simples assim, que não é um puro elogio. Tem elementos críticos, mas que esse aspecto está presente, ele está presente, ele está aqui. A gente acabou de se deparar com ele.
E aí ele fala assim, né? Ouviu-lhe essas palavras piedosas a formosa Dione, e comovida, dentre as ninfas se vai que saudosas ficaram desta súbita partida. Ou seja, a Dione vai embora, né? Vai para os céus, né? Já penetra as estrelas luminosas, já na terceira esfera recebida, avante passa e lá no sexto céu, para onde estava o Padre, se moveu. E como ia afrontada do caminho, tão formosa no gesto se mostrava, que as estrelas e o céu e o ar vizinho, e tudo quanto via, e tudo quanto havia namorava. Dos olhos, onde faz seu filho ninho, uns espíritos vivos inspirava, com que os polos gelados acendia e tornava do fogo a esfera fria. Né? Aqui a caracterização é linda, né? Ou seja, essa é uma deusa, uma ninfa, Vênus, né? Uma deusa muito bonita. Dione aqui é uma das infinitas variações para o nome dos deuses romanos, né? É a deusa do amor, né? É, tão formosa no gesto se mostrava, era tão bonita, né? Que as estrelas e o céu e o ar vizinho e tudo quanto havia namorava, ou seja, tudo fica apaixonado por ela, tudo fica deslumbrado por ela enquanto ela passa, né? Para ir conversar, para ir suplicar pelos portugueses, né? Dos olhos onde faz seu filho ninho, né? O filho dela aqui é Cupido, né? É o deus do amor. Uns espíritos vivos inspirava, com que os polos gelados acendia e tornava do fogo a esfera fria. Isso aqui é um elemento que a gente já viu lá nos sonetos, né? É o gosto do Camões por essas oposições, o gosto do Camões pela transformação do quente no frio. Isso é uma coisa muito interessante, está presente na obra dele inteira. Esse gosto enfim, pelas oposições vai estar presente muitas vezes na obra dele como um todo e vai servir um pouco para justificar uma caracterização da obra dele como uma obra maneirista, né? Ou seja, uma obra que já está ali pertinho do barroco, né? Do estilo barroco, ou pelo menos de um estilo barroquizante. E por mais namorar o soberano padre, de quem foi sempre amada e eriça, se lhe apresenta assim como ao troiano, na selva ideia já se apresentara. Aqui ele está fazendo uma referência direta a Eneida, né, ao Enéas, ou seja, isso aqui é um momento em que se lhe apresenta assim como ao troiano, Troiano é o Enéas, né, Troiano é o Enéas, na selva ideia já se apresentaram. Se a vira o caçador que o vulto humano perdeu, vendo Diana na água clara, nunca os famintos galgos o mataram, que primeiro desejos o acabaram. Né? Ela é linda, ela é maravilhosa, e ela, enfim, é, se você vai caçá-la, você não consegue caçá-la, porque ela te caça primeiro, né? Os crespos fios douros se esparziam pelo colo, que a neve escurecia. Andando, as lácteas tetas lhe tremiam, com quem amor brincava e não se via. Da alva petrina flamas lhe saíam, onde o menino as almas acendia. Pelas lisas colunas lhe trepavam desejos que como era se enrolavam, né? A descrição que ele vai fazendo do corpo, né? Os crespos fios douros se esparziam pelo colo, que a neve escurecia. Andando, vejam que ele está de cima para baixo, né? Os fios douros são o cabelo, né? As lácteas tetas lhe tremiam, com quem amor brincava, né? Ou seja, os peitos tremem, né? Com quem amor brincava. Amor, o filho, né? Amor, o cupido, está brincando ali nas tetas dela, né? E não se via. E da alva petrina flamas lhe saíam. Tem fogo saindo do corpo, né? Onde o menino as almas acendiam. O menino, mais uma vez, o amor, né? O amor é o Deus menino, né? Com delgado sendal as partes cobre, de quem vergonha natural reparo, ou seja, ela está com as partes realmente, os órgãos genitais tampados, né? Porém nem tudo esconde, nem descobre
o véu dos roxos lírios pouco avaro, mas para que o desejo acendo dobre, lhe põe diante aquele objeto raro. Já se sentem no céu por toda parte, ciúmes em Vulcano, amor em Marte. Ou seja, já está todo mundo oriçado por causa dela, né? Observem a sedução, né? Como que ele gasta um tempinho para descrevê-la, né? E mostrando no angélico semblante, com um riso uma tristeza misturada, como dama que foi do incauto amante, em brincos amorosos maltratada, que se aqueixa e se ri num mesmo instante, e se torna entre alegre e magoada, desta arte a Deus a quem nenhuma iguala, mais mimosa que triste ao padre fala. Ou seja, agora ela vai falar, né? Ela vai falar ao padre. Ao padre aqui, Júpiter, Zeus, né? Aqui é muito bonito também a caracterização dele, né? Ele falar que ela está com um riso, né? E uma tristeza misturada, né? Ou seja, ela está rindo e ela é bonita, ela é maravilhosa, mas ela está num momento de tristeza, né? Até a tristeza dela é tomada por essa beleza magistral que a domina, né? E aí ela fala, né? Sempre eu cuidei, ó Padre poderoso, que para as coisas que eu do peito amasse, te achasse brando, afável e amoroso, posto que a algum contrário lhe pesasse. Mas, pois que contra mim te vejo iroso, sem que tu merecesse nem te errasse, faça-se como Baco determina, assentarei enfim que fui morfina. Ou seja, ela começa, né, falando assim, olha, eu sempre fiz tudo para que você estivesse do meu lado, né, para que você se achasse brando, afável e amoroso, né, mas já que você quer ficar do lado do Baco, então que fique, né? Este povo que é meu, por quem derramo as lágrimas que em vão caídas vejo, que assaz de mal lhe quero, pois que o amo, sendo tu tanto contra meu desejo. Por ele a ti rogando, choro e bramo, e contra minha dita enfim pelejo. Ora, pois, porque o amo é maltratado, quero lhe querer mal, será guardado. É muito bonito, né? Mas moura, enfim, nas mãos das brutas gentes, que pois eu fui, e nisto de mimosa, o rosto banha em lágrimas ardentes, como com orvalho fica a fresca rosa. Calado um pouco, como se entre os dentes se lhe impedir a fala piedosa, torna a segui-la, indo por diante, lhe atalha o poderoso e grão tonante. Ou seja, ela para, né? Ela para chorar. E destas brandas mostras comovido, que moveram de um tigre o peito duro, com um vulto alegre, qual do céu subido, torna sereno e claro o ar escuro. As lágrimas lhe alimpa e acendido, na face a beija e abraça o colo puro, de modo que dali, se só se achara, outro novo cupido se gerara, né? Ou seja, aqui é maravilhoso, né? Ou seja, Zeus se comove, né? E aí ele limpa as lágrimas delas e acendido na face a beija, né? Ou seja, ele está excitado. Abraça o colo puro, né? Abraça o corpo dela. E se só se achar, ou seja, se eles estivessem sozinhos, outro cupido se gerar. Ou seja, se eles estivessem sozinhos, eles transariam, né? A cena de sexo que está colocada aqui, né? Ela é a deusa do amor, ela é a deusa da sedução, né? Ela seduz. E é o que ela faz, ela seduz Zeus, né? Ou seja, e ele está excitado, está acendido. Se eles estivessem sozinhos, outro cupido se gerar, ou seja, eles transariam e ela teria outro filho, né? E como seu apertando o rosto amado, que os soluços e lágrimas aumenta, como um menino de ama castigado, que quem no afaga, o choro lhe acrescente, por lhe pôr em sossego o peito irado, muitos casos futuros lhe apresenta.
dos fados, as entranhas revolvendo, desta maneira, enfim, lhe está dizendo. E aqui é uma coisa muito importante, ou seja, Zeus, ela está chorando no colo, ela está chorando e ele a abraça, né? E aí, para poder consolá-la, para que ela possa ficar consolada, ele resolve contar o futuro. Ele resolve contar pedaços do futuro, né? Isso também é um elemento tirado da Eneida, né? Assim, isso também é um poema tirado da Eneida, né? Ou seja, na Eneida também você tem essa mania constante de apresentar o futuro, né? E apresentar o futuro, de alguma forma, lá na Eneida, tem um sentido um pouco diferente do que tem aqui. Porque lá na Eneida, o futuro que se apresenta, né, por exemplo, na famosa cena em que o Enéas desce aos infernos, né? E aí eles contam para ele a história de Roma, né? E tal. O futuro que se conta é o presente do Virgílio. Ou seja, o futuro que se conta é as grandezas de um império que existe. Que existe, né? Qual que é a diferença? A diferença é que aqui ele está contando as grandezas de um império que ele quer que exista, né? Ou seja, Portugal é um país muito importante nesse momento, mas Portugal não é um império romano, né? Portugal não tem os feitos suficientes para abafar a glória e o poder dos gregos e dos romanos, né? Ou seja, existe aqui também um elemento de dizer o que a gente pode ser, né? Assim, o Camões está falando que, olha o que a gente pode ser, olha tudo que a gente pode ser. A gente pode ser muita coisa, olha tudo que a gente pode ser, né? Enfim, o elemento é o mesmo, isso é um caso interessante, né? Ou seja, o elemento é o mesmo, né? O elemento é o mesmo. Mas às vezes o significado que ele tem é diferente, né? O significado dele é bem diferente. E aí o que o Zeus fala para ela, né? Formosa filha minha, não temas perigo algum nos vossos lusitanos, ou seja, não precisa ficar com medo. Nem que ninguém comigo possa mais que esses chorosos olhos soberanos. Que eu vos prometo, filha, que vejais esquecerem-se gregos e romanos pelos ilustres feitos que esta gente há de fazer nas partes do Oriente. Observem que, enfim, é óbvio que quando o Camões está escrevendo, o Oriente é a grande questão de Portugal, né? Ou seja, o Oriente é a galinha dos ovos de ouro de Portugal, né? E ele está imaginando que a coisa vai ser tão grande que Portugal vai se transformar numa coisa tão grandiosa que vai suplantar gregos e romanos, né? Enfim, é um pouco um pensamento que ele sabe também que não vai acontecer. Vocês vão perceber isso pelas partes críticas do livro, mas também tem um elemento aqui dele do próprio poema, né? Assim, ou seja, quando ele fala isso aqui um pouco, quando ele fala, olha, os feitos dos portugueses vão superar os feitos dos gregos e dos romanos, tem um pouco também um elemento de o meu poema vai superar os poemas antigos, né? Ou seja, isso que nós vamos fazer na modernidade, essa arte moderna que nós vamos produzir, ela é uma arte que vai, ela é uma arte que vai, vamos dizer assim, que vai superar os grandes poemas do passado, né? Tem um pouco esse elemento de o meu poema supera, ou seja, eu consigo fazer igual ou melhor, né? Eu consigo cantar o meu povo igual ou melhor. Não apenas porque o meu povo é grandioso, né? Mas porque eu também sou um grande poeta. Então, esse elemento é um elemento que está muito presente aqui, né? E aí ele fala, né? Que se o facundo Ulisses escapou de ser no Gígia ilha eterno escravo, e se Antenor os seios penetrou, e líricos e a fonte do Timavo, feitos dos antigos, né? E se o piedoso Enéas navegou de Sila e de Caríbides o mar bravo, os vossos mores causas atentando, novos mundos ao mundo irão mostrando.
né? Ele é maravilhoso, né? Ou seja, esse povo seu aí, esses portugueses, esse verso é um verso famoso, né? Novos mundos ao mundo irão mostrando, né? Ou seja, é um povo de descobridores, é a raça dos descobridores, né? Fortalezas, cidades e altos muros, por eles vereis, filha, edificados. Os turcos belacíssimos e duros, deles sempre os verei desbaratados. Os reis da Índia, livres e seguros, vereis ao rei potente subjugados, e por eles, de tudo, enfim, senhores, serão dadas na terra leis melhores. Né? Ou seja, observem o elemento, né? Fortalezas e cidades e altos muros, eles vão edificar cidades, né? Vão edificar grandes cidades, né? Os turcos, que são muito guerreiros, vão morrer de medo deles, né? E os reis da Índia, né? Vão ser subjugados a esse rei potente, né? Ou seja, ao rei de Portugal, né? E esse rei de Portugal vai fazer leis melhores para aí, vai governar melhor do que os indianos, vai governar a Índia melhor do que os indianos, né? Vereis este que agora presuroso, por tantos medos o indo vai buscando, tremer dele Netuno de medroso, sem vento suas águas encrespando. Ó caso nunca visto e milagroso, que trema e ferva o mar em calma estando, ó gente forte de altos pensamentos, que também dela hão medo os elementos, né? Ou seja, esse povo vai fazer coisa para dar e vender, né? Observe aqui de novo o elemento da oposição, né? Treme e ferva o mar em calma estando, o mar calmo vai ferver e tremer, né? Os próprios elementos vão ter medo, né? O próprio mar. Esse povo é um povo que vai controlar os elementos, né? Esse povo é um povo que vai controlar o mar. Vereis a terra que a água lhe tolia, que ainda há de ser um porto muito decente, em que vão descansar da longa via as naus que navegarem do ocidente. Toda esta costa, enfim, que agora urdia, o mortífero engano obediente, lhe pagará tributos, conhecendo não poder resistir ao luz horrendo. Ou seja, eles vão dominar tudo, minha filha, eles vão dominar o mundo, né? Eles vão fundar um império. E observem aqui também como que outros elementos vão entrando, né? Assim, o elemento do tributo, né? O elemento do tributo. Falei para você, expliquei para vocês esse elemento de modernidade, né? Esse é um poema moderno. Ou seja, esse é um poema antigo com um tema moderno, né? Aquele elementozinho que o Hegel capta, né, em outros termos, né? Ou seja, é um poema nacional com forma antiga e italiana. Esse é um poema antigo com conteúdo moderno. É um poema que tenta emular os poemas da antiguidade, mas que, na verdade, tem a tema moderno, assunto moderno, um poema moderno. Então, olha aí isso que ele está falando, né? Ou seja, eles vão dominar os elementos, né? Nós vamos ver como que isso vai aparecer depois lá no final do poema, na questão da máquina do mundo, né? Esse elemento fica muito evidente lá na máquina do mundo. Ou seja, o prêmio que o Vasco da Gama recebe, né? Pela viagem, é Vênus lhe apresentar a máquina do mundo. Ou seja, é Vênus lhe apresentar o modelo de funcionamento do universo, né? Ou seja, o conhecimento. O conhecimento. Vênus lhe apresenta o conhecimento. E é com esse conhecimento que esse povo domina, né? Ou seja, esse é um povo que vai dominar o mundo, esse é um povo que vai dominar os elementos. É um povo que vence os elementos, né? É um povo que vence os elementos. E esse é um elemento extremamente moderno, gente. Isso é uma coisa extremamente moderna, essa concepção de que existe um povo que vai vencer o mar. E que realmente vence. Porque quando ele está falando isso daqui, ele tá falando de uma coisa concreta, né? Ele não está elocubrando, ele não está pensando, ele não tem, isso aqui não é fantasia, não. Assim. Os portugueses e os espanhóis venceram o mar, né? Navegaram o mar, venceram a distância, né? É isso que são as grandes navegações, ou seja, é o processo de modernização que é o próprio assunto do poema, né? Que é o próprio assunto do poema. E vejam como que essas coisas elas aparecem misturadas com aqueles outros elementos, como, por exemplo, os elementos lá de cima, que eram elementos mais tradicionais de justificativa ideológica da empresa colonial. Ou seja, a empresa colonial se justificativa pela expansão da fé. Né? Agora está muito claro, assim, pela fala do Júpiter,
fica muito claro que não é assim tão expansão da fé, né? Ou seja, esse é um povo que vai fazer guerra, que vai dominar o mar, e esse é um povo que vai colher impostos, né? Que vai pagar, o povo vai pagar tributo. Eles vão levantar grandes cidades, eles vão ser uma potência militar, uma potência econômica. É isso. É isso. A expansão do império é isso. A consolidação do mundo moderno é isso. É isso que o Júpiter está falando aqui, né? E vereis o mar roxo, tão famoso, tornar-se-lhe amarelo de enfiado. Vereis de Ormuz o reino poderoso, duas vezes tomado e sojugado. Ali vereis o mouro furioso, de suas mesmas setas trespassado, que quem vai contra os vossos, claro veja, que se resiste contra si peleja. Vereis a inexpugnável Dio forte, que dous cercos terá dos vossos sendo. Ali se mostrará seu preço e sorte, feitos de armas grandíssimos fazendo. Invejoso vereis o grão mavorte, do peito lusitano fero e horrendo, do mouro ali verão a voz extrema, do falso Mahamed ao céu blasfema. Esse elemento do mouro também é muito importante aqui, não é? É muito importante porque o mouro é o grande inimigo histórico de Portugal, né? Assim, isso é uma coisa que na memória dos portugueses, nesse momento aqui que o Camões está escrevendo, isso é uma coisa que está muito presente, né, gente? É bom lembrar que os últimos mouros foram expulsos da Espanha em 1492, no mesmo ano da descoberta da América pelo Colombo. No mesmo ano da viagem do Colombo, os últimos mouros são expulsos da Espanha, né, de Granada, expulsos de Granada. Então, assim, e os portugueses fizeram isso primeiro do que os espanhóis, né? Eles expulsam os muçulmanos primeiro. Mas a presença dos muçulmanos ainda é uma presença muito significativa na Península Ibérica e na política europeia, de forma geral. Tá? E na política europeia, de forma geral. Essa gente, normalmente a gente não estuda isso em história, a gente se esquece, mas essa galera tá lá no norte da África o tempo inteiro. Eles não saem do norte da África nunca. Eles nunca saem do norte da África. Eles foram expulsos de Espanha e de Portugal, mas eles estão lá no norte da África. Eles estão lá em Tunísia, em Argélia, na Líbia, eles estão nesses lugares, né? Tanto que o norte da África até hoje é uma região majoritariamente muçulmana, árabe, né? A África, a parte norte, o norte da África é muçulmano, é árabe. Goa vereis aos mouros ser tomada. Cidades, né? Ele está falando de cidades que que os portugueses vão tomar, né? A qual virá depois a ser senhora de todo o Oriente sublimada, com os triunfos da gente vencedora. Ali soberba, altiva e exalçada, ao gentio que os ídolos adora, duro e freio porá, e toda a terra que cuidar de fazer aos vossos guerra. Olha que interessante, né? Essa questão Isso é uma outra coisa muito interessante do poema, né? A mistura do cristianismo com o paganismo, né? Ou seja, ele fala que os ídolos adoram, né? O gentio que os ídolos adoram. Os gentios são os gregos e romanos no começo do cristianismo, né? É um discurso muito louco. É a retomada dessa tópica antiga é uma coisa muito peculiar, né? E ele continua, né? Vereis a fortaleza sustentar-se de Cananor com pouca força e gente, e vereis Calecute desbaratar-se, cidade populosa e tão potente, e vereis em Coxinha assinalar-se tanto um peito soberbo e insolente, que Cítara jamais cantou vitória, que assim mereça eterno nome e glória. Já falaram, os portugueses vão vencer, né? Nunca com Marte instruto e furioso se viu ferver Leucate, quando Augusto nas civis ácteas guerras animoso, o capitão venceu o romano injusto, que dos povos da Aurora e do famoso Nilo e do baixa sítio o robusto, a vitória trazia e presa rica, preso da egípcia linda e não pudica. Aqui ele está se referindo literalmente à guerra de Augusto e Antônio, né? Ou seja, nunca com Marte intructo e furioso se viu ferver Leucate quando Augusto, ou seja, isso que vai acontecer nem quando Augusto e Antônio, né? Ou seja,
Otaviano e o Antônio lá, eu me esqueci o outro nome dele, que a Cleópatra, né, que se casa com a Cleópatra depois do César, que é o general do César, né, que faz a Guerra Civil, ou seja, a Guerra Civil que vai culminar na fundação do Império, né? Nem quando essa galera tava, o mar ferveu, né? Como vereis o mar fervendo aceso com os incêndios dos vossos pelejandos, o mar vai pegar fogo, né? O mar vai pegar fogo. Nem nas guerras romanas, nas guerras civis romanas, o mar pegava fogo. Agora o mar vai pegar fogo. E ele está falando, olha, eles vão superar os antigos, né? Eles vão superar os antigos. Levando o idólatra e o mouro preso, de nações diferentes triunfando, e sujeita a rica áurea quersoneso até o longínquo China navegando, e as ilhas mais remotas do Oriente ser-lhe-á toda o oceano obediente. Eles vão vencer, eles vão ganhar, né? De modo, filha minha, que de jeito a mostrarão esforço mais que humano, que nunca se verá tão forte peito do gangético mar ao gaditano, nem das boreais ondas ao estreito, que mostrou o agravado lusitano, posto que em todo o mundo de afrontados ressuscitassem todos os passados. Ou seja, esse é um povo que vai superar tudo que já aconteceu, tudo que já foi feito, eles vão superar, né? Como isto disse, manda o consagrado filho de Maia à terra, para que tenha um pacífico porto, o sossegado, para onde sem receio a frota venha. E para que em Moçamba, aventurado, forte capitão se não detenha, lhe manda mais que em sonhos lhe mostra a terra onde quieto repousasse. Aí ele chega nessa terra, é que no final é ele chegando nessa terra, né? Onde ele vai, por fim, poder contar a história de Portugal, que é o nosso segundo episódio, né? Essa história de Inês Pereira, que ele vai contar aqui, é uma história que, se não me engano, acontece com o rei Dom Fernando. Com o rei Dom Fernando. E é uma história bem anterior, ou seja, é uma história antes da dinastia de Avis, né? É uma história lá daquela primeira dinastia, de Borgonha, se não me engano. E é uma das histórias mais tradicionais, vamos dizer assim, da monarquia europeia, né? Eu não sei se quando Camões escreve essa história, se ela já era tão tradicional assim, como ela é hoje, ou se o fato dela ter essa proeminência nos Lusíadas faz com que essa seja uma das histórias mais tradicionais aqui enfim, da monarquia portuguesa como um todo, né? Muito provavelmente essa história estava registrada nos historiadores, né? Ou seja, nos cronistas. Então, eu não tenho certeza se ela estava em Fernão Lopes, pode ser que ela esteja em Fernão Lopes, em Azurara. Então, assim, essa história muito provavelmente estava nos cronistas, né? Os cronistas que são, na verdade, a grande fonte desse negócio. Os cronistas são a grande fonte dessa história de Portugal, né? Enfim, a história da Dona Inês Pereira é uma história muito trágica e muito triste, né? Ou seja, a Dona Inês Pereira, ela tem um caso com Dom Fernando quando ele é novo, né? Quando ele é príncipe, e o rei, o Dom Afonso, né? E as forças e as cortes portuguesas não aceitam a relação entre a Inês Pereira e o Dom Fernando. Não podem se relacionar, né? E o que vai acontecer é o seguinte: eles vão matar a Inês Pereira, né? Ela vai ter filhos, e filhos do rei, filhos do príncipe, né? E eles vão matar a Inês Pereira. Quando ele volta, ele não está no momento em que eles fazem isso. Quando ele volta, ele coroa a Inês Pereira rainha de Portugal, morta. Ele coroa o cadáver. Ele coroa o cadáver. Essa é a história que nós vamos ler aqui. Observem que é uma espécie de um episódio lírico, né, no meio do poema, um episódio muito interessante para a gente aqui, eu acho. Episódio muito interessante para vocês perceberem
como que esse poema, diferente dos poemas épicos tradicionais, ou seja, diferente um pouco, não diferente muito da Eneida. A Eneida que começa esse negócio daqui, né? Porque se vocês peguem a Ilíada, assim, os poemas épicos tradicionais, eu estou pensando aqui sempre na Ilíada, né? Você pega a Ilíada não tem propriamente uma história de amor. Assim, não existe uma história de amor sendo contada na Ilíada, né? Você tem um episódio na Ilíada muito bonito, um episódio muito talvez que a gente poderia considerar um pouquinho mais lírico para os nossos padrões, mas obviamente que não para os padrões épicos, né? Que é quando o Heitor se encontra com a esposa Andrômaca e o filho, né? Antes de um dos dias da batalha lá. É uma cena muito bonita em que eles conversam e tal. Se não me engano, é a última vez que eles conversam, talvez, não tenho certeza. Mas o fato é o seguinte: o fato é que na Ilíada não tem história de amor. Não tem história de amor na Ilíada. Poema guerreiro não tem história de amor. Né? Assim, uma história como essa daqui não caberia, teoricamente. Né? Quem inventa esse negócio de fazer história de amor em poesia épica, vamos dizer assim, é o Virgílio. Né? Porque na Eneida você tem uma grande história de amor que se fracassa. Porque o Enéas se apaixona, né, pela rainha dessa cidade eu não esqueci o nome da rainha agora, me fugiu o nome da rainha, mas o Enéas se apaixona pela rainha, até o final da aula eu me lembro desse nome, da rainha da rainha para a qual ele conta a história, né? E depois, e logo depois, ele tem que ir embora, ele tem que abandoná-la, e porque ele a abandona, ela se mata. Uma coisa, um trecho, um negócio maravilhoso, gente. A Eneida, eu aconselhei muito a leitura da Eneida na aula passada, continuo aconselhando. A Eneida é uma coisa maravilhosa. Ou seja, o Enéas, ele é meio que o primeiro grande herói épico que ama em poema épico, né? Que ama no meio de guerra, no meio de nhaca. Eu estou ignorando o Ulisses também, né? Mas o Ulisses não é exatamente um poema guerreiro, né? Enfim, o fato é que a presença desses episódios, né? A presença desses episódios épicos, desses episódios não épicos, ou seja, desses episódios líricos, e nesse caso aqui, quase de um episódio trágico, é um elemento muito particular da época camoniana. Assim. Ele se vincula muito nitidamente a uma determinada época que não é a homérica, né? Ou seja, que não é mais aquela épica de guerra. Né? Assim, vamos ler o trecho também é muito bonito, um pouco encrespado, mas muito bonito. Passada esta tão próspera vitória, tornando Afonso a lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória, quanta soube ganhar na dura guerra. O caso triste e digno de memória, que do sepulcro os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha, que depois de ser morta, foi rainha. Ou seja, o Afonso volta, né? E escuta essa história, né? Digno de memória, né? Digno de memória. Essa história que é digna de memória. Aqui tá em aspas porque é tudo o Vasco da Gama que tá falando, né, gente? Tá tudo em aspas, ó. Tá tudo em aspas porque é o Vasco da Gama que tá falando tudo isso daqui. Tu só, tu, por amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Ou seja, aqui um trecho cruel, né? O amor não se contenta com lágrimas. O amor cobra sangue, né? Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do Mondego, de teus fermosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que do peito escrito tinhas, que no peito escrito tinhas.
Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam quando os teus fermosos se apartavam. De noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam, e quando enfim cuidava e quando via, era tudo memórias de alegria. Ou seja, ela está numa situação tranquila, né, ali às margens do Mondego. O Mondego é um rio, um dos rios de Portugal, né? Se não me engano, o Mondego é o que passa por Coimbra, né? Que era a capital, primeira capital, né? Capital lá literalmente na fundação, né? Antes dos mouros serem expulsos e tal. Tudo memória boa, né? Do teu príncipe, né? O príncipe é o Dom Fernando. Dom Fernando ou Dom Pedro? Agora eu estou em dúvida se é o Dom Fernando ou Dom Pedro. De outras belas senhoras e princesas, os desejados tálamos enjeita, que tudo em ti, por o amor, despreza, quando um gesto suave te sujeita. Vendo estas namoradas estranhezas, o velho pai sesudo que respeita o murmurar do povo e a fantasia do filho, que casar-se não queria, tirar Inês ao mundo determina, por lhe tirar o filho que tem preso, crendo com sangue só da morte indina, matar do firme amor o fogo aceso. Ou seja, o pai do Afonso, o filho não quer se casar, né? Há uma interdição entre o casamento dele com Inês de Castro. O filho não quer se casar com mais ninguém, o filho está apaixonado por ela. Então o pai determina, né, tirar ao mundo Inês. Né? Tirar Inês ao mundo determina, né? Ou seja, manda matá-la. Crendo com o sangue só da morte indina, matar do firme amor o fogo aceso. Ou seja, querendo que ele vai matando ela, ele vai matar o fogo do amor. Né? Que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso do furor mauro, fosse alevantada contra uma fraca dama delicada, traziam-na os horríficos algozes ante o rei já movido à piedade, mas o povo com falsas e ferozes razões a morte crua o persuade. Ou seja, o rei está meio forçado, né? O rei está fazendo isso meio forçado. Ela, com tristes e piedosas vozes, saída só da mágoa e saudade do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte a magoava, para o céu cristalino a levantando, com lágrimas os olhos piedosos, os olhos porque as mãos lhe estavam atando, um dos duros ministros rigorosos. E depois nos meninos atentando, que tão queridos tinha e tão mimosos, cuja orfandade como mãe temia, para o avô cruel assim dizia. São filhos do príncipe, vejam. O rei é o avô dos meninos, né? O avô dos filhos dela. Ela levanta os olhos para o céu, né? Ela está levantando os olhos para o céu, ela não pode levantar as mãos porque algum ministro rigoroso prendeu as mãos, né? E esse é o discurso de Inês de Castro. Observe o tom narrativo do poema, né? Um poema narrativo, um poema muito diferente daquilo que a gente imagina que seja, daquilo que depois se transformou em poema, né? Para nossa sensibilidade, o poema é sempre lírico, né? Ele não tem esse aspecto narrativo mais. E agora a fala da Inês de Castro, né? A súplica dela. Se já nas brutas feras, cuja mente, natureza frescruel de nascimento, e nas aves agrestes que somente nas rapinas aéreas têm intento, com pequenas crianças viu a gente terem tão piedoso sentimento, como com a mãe de Nino já mostraram, e com os irmãos que Roma edificaram. Ó tu, que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la, ou seja, se é humano matar alguém só porque conquistei um homem, né? A estas criancinhas tem respeito, pois tu não tens a morte escura dela. Mova-te a piedade sua e minha, pois te não move a culpa que não tinha. E se vencendo a maura resistência, a morte sabes dar com fogo e ferro,
sabe também da vícia com clemência, a quem para perdê-la não fez erro. Mas se tu assim merece esta inocência, põe-me em perpétuo e mísero desterro, na Sítia fria ou lá na Líbia ardente, onde em lágrimas viva eternamente, né? Ela pede piedade pelos filhos e pede para ser exilada, né? Ela pede para ir para o desterro, né? Põe-me onde se use toda a feridade, entre leões e tigres, e verei, se neles achar posso a piedade, que entre peitos humanos não achei. Ali, com o amor intrínseco e vontade, naquele por quem morro, criarei estas relíquias suas que aqui vistes, que refrigérios sejam da mãe triste. Ou seja, ela está pedindo para poder criar os filhos, né? Ela pede para criar os filhos. E ela pede para ser mandada para um lugar longe, para um lugar inóspito, para que ela possa criar os filhos. O que ela quer é criar os filhos, né? Queria perdoar-lhe o rei Benino, ou seja, o rei, tadinho. Depois que ele já criou a confusão, ele queria perdoar, né? Movido das palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que desta sorte o quis, lhe não perdoam. Arrancam das espadas de aço fino os que por bom tal feito ali pregoam. Contra uma dama, ó peitos carniceiros, pelos vos amostrais e cavaleiros? Ou seja, o povo resolve matá-la, né? O povo não dá opção ao rei, né? O povo não dá opção ao rei. Qual contra a linda moça policena, consolação extrema da mãe velha, porque a sombra de Aquiles a condena, com ferro duro pirro lhe se aparelha. Mas ela, os olhos com que o ar serena, bem como paciente e mansa ovelha, na mísera mãe tem postos que endoudece, ao duro sacrifício se oferece. Tais contra Inês os brutos matadores, no colo de alabastro que sustinha, as obras com que amor matou de amores, aquele que depois a fez rainha. As espadas banhando e as brancas flores, que ela dos olhos seus regadas tinha, se encarniçavam, férvidos e irosos, no futuro castigo não cuidosos. Bem puderas, ó sol, da vista destes teus raios apartar aquele dia, como da seva mesa de Tiestes, quando os filhos por mão de Atreu comia. Vós, ó côncavos vales, que pudestes, a voz extrema ouvir da boca fria, o nome de seu Pedro que lhe ouvistes, por muito grande espaço repetistes. É Pedro, perdão, estava falando Fernando, é Pedro. Assim como a bonina, que cortada, antes do tempo foi cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada, da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a corda murchada, tal está morta a pálida donzela, secas de rosto as rosas e perdida a branca e viva cor com a doce vida. Ou seja, eles a matam, né? As filhas do Mondego a morte escura, longo tempo chorando memoraram. Memoraram aqui, lembraram-se, né? Tiveram na memória, memorar, né? E por memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores. Não correu muito tempo que a vingança não visse Pedro das mortais feridas, que em tomando do reino a governança, a tomou dos fugidos homicidas. Do outro Pedro cruíssimos alcança, que ambos inimigos das humanas vidas, o concerto fizeram duro e injusto, que com Lépido e Antônio fez Augusto. Ou seja, ele depois toma Inês, né? Ou seja, ele toma Inês e a coroa depois de morta e persegue aqueles que a mataram quando ela se transforma na rainha, né? Isso aqui é só um exemplozinho de um desses episódios, né? Enfim, ele conta muita coisa e o Camões tem uma capacidade narrativa assombrosa, assim. Os episódios ele conta batalhas, assim, uma coisa assombrosa, batalhas e a história dos reis e é uma coisa realmente assombrosa, né? Enfim,
indico muito que vocês leiam. A gente vai ler agora essa partezinha final aqui. Essa partezinha final do quarto canto, né? Que é exatamente quando ele está contando a história de Portugal, ele conta a história de Portugal até ele chegar lá no lugar em que ele está contando a história. E aqui é quando ele vai sair. Aqui é quando ele vai sair. Esse trecho é um trecho muito famoso, porque esse é um dos trechos em que um aspecto crítico em relação a Portugal se evidencia, né? Na outra aula a gente viu como que no final do poema o final é meio melancólico, né? A gente viu como que ele é bem melancólico e como que o aspecto simplesmente apologético do poema não exatamente se sustenta, né? Assim, o poema não é um poema apenas apologético, né? Não é só um poema falando bem do futuro de Portugal, né? Um poema que incorpora algumas das contradições, né? Esse daqui é com certeza o trecho mais importante para se perceber as contradições, né? Ou seja, para se perceber aquilo que na Constituição do Império Português escapa, né? Aquilo que na Constituição do Império Português escapa, né? E a cena aqui é a seguinte: as naus estão indo embora, os portugueses, o Vasco da Gama e os marinheiros subindo no navio e eles estão indo embora. Na hora que eles estão indo embora, um velho, né? Um velho de aspecto venerando, né? Um velho de aspecto venerando, né? Ou seja, um velho de respeito, né? Um velho que você deve ouvir e respeitar, né? O velho vai falar. Ele vai falar e ele vai fazer um discurso muito duro contra o expansionismo português. Vai fazer um discurso muito duro contra o ímpeto expansionista português e, portanto, contra o elemento próprio do poema, né? O discurso dele é contra o conteúdo do próprio poema. O conteúdo do próprio poema. Porque o conteúdo do poema é o expansionismo português. É a Constituição do Império Português, né? Vamos lendo aqui, vamos ver como que ele faz essa crítica. Mais uma vez, esse é um dos trechos mais famosos e mais importantes do poema, tá? Ou seja, a gente viu lá no discurso de Júpiter, né? No de Vênus também, a gente viu lá como que o poema incorpora, e a gente vai ver em outros momentos também, assim, como que o poema incorpora esse elemento apologético. Assim. Aquilo que a gente leu lá, aquele discurso de Júpiter e de Vênus, aquele é um discurso apologético sobre Portugal. É um discurso elogioso para justificar o império. Os portugueses são ótimos, são lindos, são maravilhosos. Isso agora que a gente vai ler já não é tão apologético assim, já não é tão encomiástico, né? É um pouco mais complexo. E ele fala assim, né? Ó glória de mandar, ó vã cobiça desta vaidade a quem chamamos fama. Ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Ou seja, o trecho inicial é maravilhoso, né? Ó glória de mandar, ó vã cobiça desta vaidade a quem chamamos fama. Ou seja, ó glória de mandar é a vontade de mandar no mundo, né? Ó vã cobiça dessa vaidade a quem chamamos fama. Ou seja, ó desejo vão da fama. Ó desejo vão da fama. Ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama. Ou seja, a cobiça e a glória de mandar, o desejo de mandar, né? A cobiça da fama, a vontade de fama. Fama aqui não no sentido baixo de fama, de ser conhecido no mundo, de celebridade, de cinema. Não, não, não. Fama aqui é no sentido grande, de fama histórica. A vontade de fazer história, né? Assim,
a vontade de fazer um ato grandioso que te marca na história, né? Ou seja, esse gosto, né? Esse gosto de mandar, essa glória de mandar, essa cobiça da fama, ela se transveste de uma aura popular que é a honra. Ou seja, olha que coisa louca. O que ele está falando, né? Ele está falando que a glória de mandar e a vã cobiça, que são coisas negativas, né? Se transvestem de uma coisa popular que se chama honra. Ou seja, o que as pessoas chamam de honra, a honra portuguesa, a honra, essa honra, ela é, na verdade, a glória de mandar e a cobiça da fama, né? A vontade de ter fama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Ou seja, a fama castiga, né? Ou seja, ela castiga. Se você ama muito a fama, se você ama muito a glória de mandar, ela te castiga. Ela cobra o preço. Ela cobra um preço para ela te dar aquilo que você quer, né? Que preço que é esse, né? Qual que é o preço que você tem que pagar para você ter a glória de mandar e para você ter a fama, né? Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentam. Ou seja, a morte, a fama, a glória de mandar, a vontade de grandeza experimenta nessas pessoas que amam isso a morte, o perigo, a tormenta e a crueldade. Ou seja, o preço é alto. O preço é muito alto, né? Observem como que ele está desmontando tudo que foi dito no trecho que a gente leu no começo, né? Ou seja, o trecho que a gente leu no começo é o Júpiter falando, olha, esse é um povo que vai mandar no mundo, que vai subjugar todo mundo. Esse é um povo que vai ser maior do que gregos e troianos. Esse é um povo que vai ser o grande povo, né? O que vai do Restelo está falando vai ser o grande povo, mas para ser o grande povo, meu colega, tem que ralar, tem que sofrer. Para ser o grande povo, o preço é muito alto. O preço para ser o grande povo que os portugueses querem ser é muito alto. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparo e adultério, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reino e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo dina de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem o povo nécio se engana. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Ou seja, dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparo e adultério, ou seja, é uma inquietação da alma, uma inquietação da vida, é a fonte de desamparo, a fonte de adultério, né? É uma conhecida consumidora de fazenda, de reino e de império, né? Fazenda aqui no sentido de riquezas, né? A fazenda é a riqueza, não necessariamente a propriedade fazenda. Quem que é essa, né? Quem que é a inquietação da alma, o fonte de desamparo, a consumidora, né? De impérios, né? A fama. A fama e glória. Fama e glória são os nomes com que o povo nécio aqui no sentido de ingênuo, né? O povo que não sabe das coisas, o povo se engana. O povo se engana com essa conversa de fama e de glória, né? Olhem que coisa louca, a conversa de fama e de glória é a conversa do poema do Camões. É isso que esse trecho é assombroso, porque isso daqui, quem está falando esse é o poema do Camões. O que ele está falando desde das primeiras estrofes? Olha, os portugueses vão superar, os feitos dos portugueses vão ser tão famosos que eles vão superar gregos e troianos, gregos e romanos. Ou seja, ele está desmontando o discurso do próprio poema, né? A que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente? Ou seja, quais são os próximos desastres, né? Que a fama, que a glória, né? Vai determinar para essa gente. Que perigos, que mortes lhe destinas debaixo de algum nome preeminente, né? Ou seja, um nome grandioso. Debaixo de algum nome grandioso, qual que é a morte que está escondida, né? Que promessas de reinos e de minas de ouro que lhe farás tão facilmente?
Que famas lhe prometerás, que histórias, que triunfos, que palmos, que vitórias? Mas, ó tu, geração daquele insano, cujo pecado e desobediência, não somente do reino soberano, te pôs neste desterro e triste ausência, mas ainda do outro estado mais que humano, da quieta e da simples inocência, idade de ouro tanto te privou, que na de ferro e d'armas te deitou. Ele está falando aqui a decadência, da decadência da humanidade, né? Está retomando lá aquela ideia da idade de ouro, da idade de ferro, né? Ou seja, a idade de ouro da humanidade já passou, né? Já teria passado a ideia do Éden, né? Da edênica, geração daquele insano cujo pecado e desobediência, não somente do reino soberano te pôs neste desterro e triste ausência, né? Mas ainda do outro estado mais que humano, da quieta e da simples inocência, da idade de ouro tanto te privou que na de ferro e de armas te deitou. Já que nesta gostosa vaidade tanto enlevas a leve fantasia, já que a bruta crueza e feridade puseste nome esforço e valentia, né? Olha que coisa louca, né? Esforço e valentia, na verdade, é o quê? É crueza e feridade, é crueldade e maldade, né? Feridade aqui é coisa de fera, né? Já que prezas em tanta quantidade o desprezo da vida, que devia de ser sempre estimada, pois que já temeu tanto perdê-la quem a dá, não tens junto contigo o ismaelita, isso é coisa louca, né? Coisa louca. O ismaelita, que é o muçulmano, olha o que ele está chamando, né? Não tens junto contigo o ismaelita, com quem sempre terás guerras sobejas. O que ele está falando é: o que nós estamos indo fazer do outro lado do mundo, quando aqui na Espanha estão os muçulmanos para a gente lutar, para a gente fazer guerra? Não segue ele do Arábio a lei maldita, se tu pela de Cristo só pelejas? Ou seja, se é para fazer guerra religiosa, se o motivo da guerra, se o motivo do império, se o motivo da expansão do império é expandir a fé, vamos fazer guerra aqui do lado com o árabe. Não tem por que criar o império, não tem por que fazer isso. Observem como que ele desmonta o próprio poema, né? Ele desmonta o discurso que o próprio poema, em cima do qual o próprio poema está montado, né? Não tem cidades mil, terra infinita, se terras e riqueza mais desejas? Não é ele por armas esforçado, se queres por vitória ser louvado? Ou seja, os árabes que estão aqui do nosso lado, que estão aqui no canto, a gente não pode simplesmente fazer guerra por eles. Se é para expandir a fé, vamos expandir a fé aqui do lado. Se é para ter cidade, vamos tomar a cidade deles, que está aqui do lado. Se é para ser louvado, vamos lutar com eles, vamos fazer guerra com eles. Para que nós vamos fundar um império para isso, né? Para que nós vamos sair navegando o mar para fazer isso? Né? Observem como que ele desmonta o discurso, o aspecto encomiástico em cima do qual o próprio poema está montado, né? Deixas criar as portas do inimigo, por ires buscar outro tão longe, por quem se despovoe o reino antigo, se enfraquece e se vá deitando a longe. Isso aqui é um problema, enfim, né? Isso aqui é um problema iminente para Portugal, né? Ou seja, como que a gente vai sair dominando o mundo se não tem gente nem aqui? Vai despovoar o reino antigo, né? Portugal vai ser despovoado em nome desse desejo de construir um império, né? E outra, você deixa criar o inimigo na porta, né? Ou seja, os espanhóis estão aqui, os árabes estão aqui do lado. Você vai deixar os inimigos aqui do lado e vai ficar se esforçando para ir mandar no mundo, né? Buscas o incerto e incógnito perigo, porque a fama te exalte e te lisonje, chamando-te senhor com larga cópia da Índia, Pérsia, Arábia e Etiópia. Ou seja,
É isso que você quer, né? Você quer ser chamado de Senhor do mundo? Ó maldito o primeiro, que no mundo nas ondas velas pôs em seco lenho, dino da eterna pena do profundo, se é justa a justa lei que sigo e tenho. Ele amaldiçoou a pessoa que teve a ideia da navegação, né? Nunca juízo algum alto e profundo, nem cítara sonora ou vivo engenho, te dê por isso fama nem memória, mas contigo se acabe o nome glória. Ou seja, ele está amaldiçoando a galera que inventou a navegação, né? Trouxe o filho de Jápeto do céu, o fogo que ajuntou ao peito humano, fogo que o mundo em armas acendeu, em mortes e em desonras, grande engano. Quanto melhor nos fora, prometeu, e quanto para o mundo menos dano, que tua estátua ilustre não tivera fogo de altos desejos que a moveram. Quem nos dera, prometeu, não tivesse nos trago fogo, né? Não cometera o moço miserando, o carro alto do pai, nem o ar vazio, o grande arquiteto com o filho, dando um nome ao mar e outro fama ao rio, nenhum cometimento alto e nefando, por fogo, ferro, água, calmo e frio, deixa intentado a humana geração, mísera sorte, estranha condição. É claro que o discurso do velho claro que o discurso do velho, principalmente nesse final, ele é conservador, né? Em muitos aspectos aqui, é um discurso muito complexo, né? É um dos momentos mais complexos do poema, esse daqui, viu, gente? Assim, são os momentos em que o poema cresce muito em complexidade, né? A gente tem aqui é, a crítica do expansionismo português, né? Mas essa crítica do expansionismo português, ela nitidamente ela é feita de um ponto de vista, ao mesmo tempo, de uma racionalidade rasteira, ou seja, pelo amor de Deus, está cheio de coisa aqui para ser feita, está aqui um país para ser cultivado, está aqui um país para ser cuidado, mas também tem um aspecto conservador, que é não vamos fazer a navegação, não vamos navegar. O maldito primeiro que navegou, né? Assume uma feição conservadora, embora sirva de forma maravilhosa no trecho para, na verdade, desmontar o aspecto propriamente encomiástico do poema, né? Para desmontar essa coisa tão apologética. Esse é o trecho que a Eneida não tem, né? Esse é o trecho que a Eneida não tem, né? Se vocês forem lá, a Eneida, vocês vão observar que a Eneida não tem isso. A Eneida não vai ter essa, enfim, né? A Eneida não vai ter esse aspecto esse trecho tão crítico, né? Existem aspectos críticos na Eneida nos últimos, principalmente depois da Segunda Guerra, nos últimos, sei lá, 60, 70 anos, né? Existe uma tendência a bibliográfica, crítica, né? Enfim, você tem os americanos, principalmente, um interesse muito grande em procurar na Eneida os seus aspectos contraditórios, ou seja, de procurar na Eneida os aspectos que façam da Eneida um poema que não é simplesmente um poema, um encômio, um elogio, né? Uma apologia, uma defesa do Império Romano, né? Você procurar os elementos contraditórios na Eneida. Mas mesmo assim, procurando, você não tem um trecho como esse aqui. Não tem um trecho como esse aqui. Um trecho que seja tão contundente quanto esse daqui, não tem, não. Não tem, não. Tá certo? Pessoal, nós vamos parar por aqui, né? Nos próximos dias eu vou postar mais aulas. Eu estou um pouquinho atrasado com as aulas por causa do problema familiar que eu tive, então eu vou tentar na próxima semana aí. Eu vou aproveitar o feriado agora e tentar colocar as aulas em dias, para que nas próximas semanas a gente esteja de volta no nosso calendário. Então, aí nos próximos dias, talvez amanhã, talvez depois, mais uma aula sobre o Camões e aí a nossa aula introdutória sobre o Eça de Queiroz. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, falem aqui. Não deixem de fazer os comentários. Tchauzinho, gente.